Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Irmã Adriana, né? Pela misericórdia de Deus, missionária Adriana. Eu venho hoje aqui, nesse dia 1º de março, né? Em que já se passa um pouquinho da meia-noite, estamos no dia 1º de março. Fazendo algo que há muito tempo Deus colocou no meu coração, já fazem uns dias. Eu estava esperando a oportunidade certa para fazer isso, né? Pela misericórdia do Senhor, eu não sou nada, nem ninguém. Sem a graça e a misericórdia de Deus, eu sou a menor da casa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe todas as coisas na nossa vida. Não tenho experiência de gravação de vídeo, né? Também minha casa é simples, que meus irmãos estão vendo. Estou numa parte, estou aqui na sala da minha casa, que a minha casa é muito simplesinha. Não sou conhecida, não sou famosa, também não tenho o intuito de ser. Deus sabe do meu coração, não preciso dar satisfação a ninguém. Eu sou apenas alguém que quer se achegar mais perto de Jesus, alguém que deseja e almeja do fundo do coração e da alma alcançar a salvação em Cristo, Senhor. Alguém que o Senhor já deu a oportunidade, e uma oportunidade muito grande de estar viva. Hoje é meu aniversário, estou completando 39 anos hoje, pela misericórdia do Senhor, aonde o Senhor me deu esta oportunidade de estar completando essa idade hoje, aonde o Senhor me arrancou da mão de Satanás, quando o inimigo já tinha projetado e declarado a minha morte. O Senhor foi misericordioso para comigo. Não estou aqui buscando fama, como eu já disse, não sei manusear vídeos, não tenho costume, não sou, mas eu vim aqui porque o Senhor colocou em meu coração para que eu fizesse isso, e eu quero obedecer ao Senhor, ao desejo que Ele tem colocado no meu coração. Então hoje foi o dia escolhido por Deus, que eu estava esperando chegar a oportunidade certa, e nesse momento eu senti em meu coração, esse seria o meu presente que eu estaria ganhando, um dos presentes que o Senhor sabe que eu tenho desejo de ganhar, e hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo, pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu queria falar sobre alguém que nos últimos tempos tem sido detonado dentro da rede social, dentro da internet. Alguém que tem sido massacrado, tem sido machucado, entendeu? Então é sobre essa pessoa que eu queria falar. Eu não conheço pessoalmente, eu não conheço, mas o Espírito Santo de Deus que conhece, que sabe todas as coisas e que testifica a cada um de nós, e que é sábio, é longânimo, misericordioso, porque é assim que o nosso Deus é. Ele é um Deus que ele se ira, mas ele é um Deus que é longânimo em sua misericórdia, e é um Deus que é amoroso e que ama a união. Então foi ele que me tocou em meu coração para que eu viesse fazer isso. Os irmãos me perdoem se alguma coisa sair errado, porque não tenho experiência em fazer essas coisas. Mas eu venho aqui através desse vídeo, tanto que Deus sabe todas as coisas. Eu venho aqui falar sobre essa pessoa. Essa pessoa é o pastor Júlio César. Pastor Júlio César. Já faz um tempo que eu acompanho o canal do pastor Júlio César. Há muito tempo já que eu acompanho ele, desde quando ele como é que fala? Ia pregar nas igrejas, que ele tinha os convites, que ele viajava. Então faz um tempo, muito tempo já que eu acompanho o pastor Júlio César. Então desde quando eu comecei a acompanhar o pastor Júlio César, eu vi através da vida dele algo que Deus vinha renovando sobre o Brasil, vamos dizer, sobre o mundo, né? Porque o Senhor, ele é universal, ele não se mede, os olhos do Senhor cobrem a terra. Então, assim,
ele veio ressuscitando dentre nós algo que já tinha adormecido há um tempo, que é a sã doutrina. Amados irmãos, eu fui criada, nascida em um berço evangélico, conheço a sã doutrina, desde quando eu era bebê, que eu já fui criada, ensinada pelos meus pais. Sabemos que tem muitas coisas que o homem ele exagera, que o homem ele leva as pessoas a até mesmo errar pelo exagero. Sabemos que quero usar uma comparação aqui, porque eu gosto muito de cozinhar, e eu quero usar uma comparação que ela é usada até na palavra do Senhor Jesus sobre o sal. O sal, ele é um tempero que ele dá sabor à comida, ele saboriza a comida. Uma comida sem sal, ela não tem sabor, mas através do sal ele saboriza a comida. Mas o sal ele deve ser usado na alimentação uma quantidade que ela vai trazer o sabor, mas não em excesso. Porque se você colocar um sal em excesso em uma comida, você não vai saborizar aquela alimentação, você vai estragar ela, porque você exagerou no sal. Ela vai ficar uma comida salgada, ela vai ser uma comida intragável, que a pessoa não vai conseguir comer, se alimentar bem, porque ela está com o paladar acentuado no sal. Então, se você exagerar, essa comida não irá prestar. Da mesma forma, irmãos, é a palavra do Senhor que nos ensina sobre o sal. Se você pegar algo que Deus te deu e você interpretar aquilo exageradamente, fora da medida do que o Senhor te dá, ao invés de você ajudar, ao invés de você ajudar o teu irmão a ter a salvação, você vai estar colocando um jugo pesado sobre as costas dele, que ele não vai conseguir levar por muito tempo. E nós vemos que antigamente a sã doutrina, ela quando era até no tempo do missionário Davi Miranda, que eu cheguei a vê-lo pessoalmente quando criança, e meus pais até que era dirigente de uma certa denominação, eles chegaram a conversar com o missionário Davi Miranda para poder fazer parte do núcleo, do ministério da Igreja Pentecostal Deus é Amor, da IPDA. Então, assim, o que aconteceu? Eu me lembro de algumas coisas, irmãos, era um exagero muito grande. Muitas e muitas vezes nós vemos que o missionário, ele errava ao dizer que os obreiros que andavam certo era só da igreja Deus é Amor, que só ali que Deus operava, que só ali que Deus fazia. Irmãos, Deus não é exclusividade de uma placa. Deus, ele é terra, ele comanda os céus, terra e mar, e abaixo do mar e da terra, ele é o comando, irmãos. Não é uma placa que vai segurar o nosso Deus, não é uma placa que denomina o tamanho do nosso Deus. Então, assim, eu me lembro de muitos exageros que tinha dentro da IPDA, muitas coisas que aconteciam e, de repentemente, era feito ali aquela doutrina, foi criado aquele ofício da doutrina Deus e Amor, e muitos ali só achavam que os verdadeiros crentes só eram eles. Só que, irmãos, isso é um jugo diferenciado que faz as pessoas criar uma certa repulsa um dos outros, que eles ficam, sabe, Deus só está em mim, Deus só habita em mim, quando não é dessa maneira, irmãos. Não é dessa maneira. O Senhor diz em sua palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor, ele não é um costume, o Senhor, ele não é uma tradição. O nosso Deus, ele é amor, ele é união. O nosso Deus, ele é um Deus que ele ama ver o amor ao próximo, tanto que ele colocou isso como mandamento. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sabemos que o homem, conforme ele vai sendo conhecido, conforme ele vai sendo, sabe, ficando famoso, aquilo vai subindo ao seu coração. Mesmo que ele seja um homem de Deus, que ele ande na presença de Deus, ele é falho, ele é carne. Eu me lembro uma certa feita em que o missionário Davi Miranda pregava dentro de uma cabine blindada. Ele foi um servo do Senhor irrepreensível.
Ele teve a salvação dele porque o Senhor o salvou. Deus o levou no momento em que estava marcado para ser levado. Mas os exageros não significam, irmão, que a pessoa está afastada da presença de Deus. Isso é lícito acontecer, porque quando o homem atinge um nível máximo da santidade, ele não pode ficar sobre a terra. O Senhor o tira, porque a terra está contaminada. O pecado da terra, ele contamina o servo do Senhor. É necessário que todos os dias estamos na presença de Deus, todos os momentos, pedindo perdão do nosso pecado, porque somos falhos todo instante, todo momento. E a partir do momento que o homem atinge um nível de santidade, ele começa a se sentir mais santo que os outros, aí é que vem o perigo. Então eu só estou citando aqui, irmãos, para lembrar, porque eu acho que alguns lembram, umas pessoas que tiverem mais antiguidade lembram desses fatos que aconteciam. Mas o Senhor Jesus, ele veio para todos. O nosso Deus, ele é para todos. Ele alcançou todos. Então eu venho aqui através desse vídeo falar aos irmãos sobre o pastor Júlio César. Eu estava um pouco meia por fora das perseguições, das coisas que estavam acontecendo. Então, quando eu vi essa notícia, que eu fui ver os vídeos, eu me entristeci muito. Algo dentro de mim se entristeceu muito no meu coração. Me entristeci muito. E fui perguntar ao Senhor, Senhor, realmente, Senhor, esse homem está enganando? Realmente, Senhor, ele está, Senhor? O que está havendo, Senhor? Que tanta confusão, que tanta fuxico, que tanta fofoca, que tanto disse-me-disse é esse que está circulando dentro do YouTube? Que é isso, Senhor? Vemos pessoas colocando apelido, irmãos, Deus, ele jamais irá se alegar em ver você colocar apelido no seu irmão. E eu vi certos vídeos que estavam apelidando o pastor Júlio César, irmãos. Apelidando. Apontando o dedo, julgando, irmãos, em que ponto que nós chegamos, a ponto de matar o nosso irmão, porque a palavra de Deus diz que se aborrecermos o nosso irmão, somos homicidas. Se temos uma alma dentro de nós, o nosso irmão do nosso lado, ele também tem uma alma. Se a nossa alma diante de Deus é importante, a alma do nosso irmão também é importante. Narabassui decamanto da Gassúrias. Aonde está o amor pelo próximo? Amar o próximo é perdermos o nosso tempo para compartilhar um vídeo que detona o nosso irmão. Amar o próximo é trazer a condenação da vida do nosso irmão dentro da palavra, usando a palavra que é a palavra de justiça. Raia sobre ande canta nácia. Amar o nosso irmão, reminigassória, é fazermos um tribunal como fizeram com Jesus, dizendo que ele expulsava demônios. Em nome de demônios, que ele curava em nome de demônios. Chamaram Jesus de Beuzebu. Rimini canta na Siribassúria. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse, irmãos, que estamos vivendo? Como podemos falar que amamos o nosso irmão se não nos preocupamos como é que o nosso irmão vai estar? Eis uma questão, irmãos, que eu quero deixar claro aqui. Eu não sou ninguém, como eu disse, mas o Espírito Santo de Deus, ele é santo, é poderoso. A palavra de Deus diz que aquilo que plantamos, a semente que plantarmos, essa também colheremos. Eu, como disse, eu acompanho o pastor Júlio César há um tempo.
Vi muitas coisas que ele dizia, muitos vídeos que eu assisti, coisas que eu também não concordava, mas amém, era ele Deus, eu não tenho nada a ver com isso, é ele Deus. Porque a soberba do coração do homem, quando ela sobe um certo nível, ela nos deixa cegos, irmãos. Ela nos deixa cegos. Tinha umas coisas que eu não concordava, mas eu me calei. Parei de ver por um tempo. Só que isso não me dava o direito de eu apontar o dedo sobre ele e dizer que ele estava em erro, em pecado. Quem sou eu? Quem somos nós se o juiz é Jesus Cristo? Todos nós erramos, somos errantes. A palavra de Deus diz que se 7 vezes pelo caminho, 7 vezes o justo cair, 7 vezes pelo mesmo caminho ele vai ser erguido, ele se levantará. Quando Pedro indagou Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, e ali Jesus disse 70 vezes 7. Já pensou em um dia você perdoar o seu irmão 70 vezes 7? Hoje 70 vezes 7, amanhã 70 vezes 7, depois. Quantas vezes não é? Quando Jesus estava sobre aquela cruz, sendo condenado, cuspido, bofeteado, chicoteado, ele poderia exclamar para Deus e acabar com tudo que estava acontecendo ali, irmãos. Mas ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. A malícia do coração do homem, ela é grande, irmãos. Então, quando eu vi certas coisas que o pastor estava falando, apesar porque às vezes nós vamos pegando experiência dentro da caminhada do Senhor, fazendo a missão, mas há momentos que erramos, porque nos achamos muito experientes. O que aconteceu com o pastor Júlio foi que algo, sabe, dentro dele cresceu acima do nível e ele errou. Tanto é que hoje ele admite, ele sabe que ele errou, ele já pediu perdão e o Senhor já o perdoou. Isso não nos dá o direito de dizer que o nosso irmão fez aliança com Satanás, que fez isso, que fez aquilo, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado. Cuidado ao dizer alguma coisa de alguém. Hoje o pastor Júlio, eu tenho certeza, eu estou falando aqui sem medo de errar. Algumas coisas ele está colhendo o que ele plantou. E ele mesmo já falou isso em um vídeo que ele fez uns dias atrás, porque ele também, sem sabedoria, ele também chegava e falava dos irmãos, vou dar um recado para tal irmão, foi isso, aquilo outro. Internet, quando o Senhor manda dizer que se você tiver algo com teu irmão, chame ele em particular. Se ele não quiser te ouvir, chame testemunha. Se ainda assim ele não quiser ouvir, o Senhor dá a oportunidade até a pessoa chegar na igreja e falar, irmãos. Mas as pessoas têm julgado, têm matado, têm pisado, têm misturado as coisas, têm criado uma guerra pessoal. Quem pode mais, quem sabe mais, é isso aí, compartilha e faz, envenena, destrói a vida, destrói famílias, achando que Jesus está nesse meio. Eu me lembro, irmãos, de um dia que eu vi um vídeo, eu estava assistindo um vídeo dele, ele estava orando e ele disse que Deus tinha mostrado a ele que entraria um espírito de contenda no YouTube, no meio dos crentes. Deus mostrou isso para ele, eu tenho certeza que ele não acreditaria que ele seria dos maiores assuntos do YouTube. Não estou aqui para colocar ele em um altar e dizer que ele é santo. Não, irmão, somos errados, todos somos errados. Ele também errou, muitas vezes ele errou. Errou ao vivo, ele errou, ele já admitiu isso, já pediu perdão. Estou aqui para dizer para os irmãos que se retrate quanto é tempo, sabe por quê? Porque eu vou te dizer, eu orei ao Senhor, eu busquei uma resposta do Senhor. E além do Senhor ter me dado sonhos, e ao contrário de muitos que diz que
foram orar por ele e sentiu dor de cabeça, eu não senti nada. Eu senti o meu coração se comover por uma alma. Uma alma que estava sendo destruída. Eu não senti dor de cabeça. Eu busquei do Senhor a resposta e o Senhor me deu a resposta. Dentro da palavra, que é a profecia mais e mais certa, é a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, o nosso jeito de falar com alguém, quando nos achamos certo, é a maneira que machucamos e matamos alguém. E o anjo do Senhor está do nosso lado, anotando todas as palavras que falamos, tudo aquilo que fazemos. Quantas vezes nos arrependemos de coração. Não adianta pedir perdão da boca para fora, dos lábios, se o coração não perdoa. Eu busquei ao Senhor e o Senhor me deu a resposta. O Senhor falou comigo. Ele é um servo do Senhor. Ele é um atalaia do Senhor. Ele é alguém que o Senhor levantou. Ele é alguém que o Senhor ama muito. E ele continua sendo, irmão. Cuidado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque o Senhor o escolheu. Se ele continuar no erro ou estiver fazendo qualquer coisa, isso não nos dá o direito de pegar vídeos e escandalizar o nome dele, porque através do momento que você estiver escandalizando o nome do Senhor, de alguém que prega a palavra do Senhor, que confessa a sã doutrina do Senhor, você está escandalizando o nome de Jesus, que deu a vida na cruz, tanto pela sua alma, quanto pela minha alma, quanto pela alma daqueles que estamos falando. Se você perdeu o seu tempo para publicar vídeos defamando aquele a qual Deus ama, como ama a mim, como ama você, você está defamando ao Senhor. Não adianta você vir aqui dizer que Deus mandou você colocar esse vídeo, porque Deus ele não aprova escândalo, Deus ele não aprova confusão, Deus ele não aprova disse-me disse. Na láguia sobre ande canta, na gasuri ende raço mende canta. Deus ele não rabia ande canta, anda no meio de confusão. Deus ele é santo. Ai decanta na gasuri mende raço. Deus é santo. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Pacificadores. Será que se eu colocar um vídeo do meu irmão, que é meu irmão, porque Jesus nos chamou, nós somos eleitos de Deus, filhos do Senhor, somos irmãos. Será que se eu colocar um vídeo do meu irmão, apontando ele, botando apelidos nele, títulos avassaladores, condenando-o, julgando, será mesmo que eu estou sendo pacificadora? Pacificadora é aquele que traz a paz. É aquele que puxa, que no meio de uma briga, ele vai lá, ele consegue apaziguar, pacificar. Será mesmo que se eu tiver indo contra o meu irmão, expondo o pecado do meu irmão, se é que meu irmão está naquele pecado, se é que eu não ouvi fofoca por aí, fui colocar aquilo que eu ouvi, se eu não tenho provas contra o meu irmão, e ainda se tivesse, você teria que orar pelo seu irmão, porque a palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento, nos ensinamentos, que eu já li, não estou me lembrando onde eu li, mas eu já li, fala que se teu irmão estiver fraco, caído, que é para você orar por ele, não condenar ele. Jesus disse para ir de 2 em 2, não foi? Porque se um enfraquecesse, o outro estava ali para o ajudar em oração. A igreja primitiva, irmãos, era unida em oração, irmãos. Pedro estava dentro de uma cela. Os irmãos estavam orando por ele. O anjo do Senhor arrebentou as celas, abriu as celas, tirou Pedro
E o Pedro chegou e no meio que os irmãos estavam orando por ele. Irmãos, aonde é que estamos hoje? Cadê o amor da igreja primitiva, irmãos? Que quando vemos um escândalo, olha, você viu fulano de ciclano, vou compartilhar, vou ver, vou isso. Irmãos, pelo amor do Senhor Jesus. Aí quando é uma palavra de libertação, você nem termina de olhar o vídeo que dirá compartilhar. Estamos vivendo a frieza que Jesus disse, que o amor de muitos se esfriaria, que você seria perseguido pelos seus próprios irmãos. Aí muitos pensam, não, é meu irmão de sangue. Não, filho, e não, filho, é irmão de dentro da igreja, aqueles que batem no seu ombro. Eu já passei pela experiência, eu sei o que eu tô falando. É eles que vão te abandonar. Irmãos, é necessário pedirmos perdão a Deus das nossas atitudes erradas, dos nossos julgamentos errados. Porque se o irmão errou, mas ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, e você está apontando o dedo para o erro dele, sendo que Deus disse que lançaria no mar e não se lembraria mais, e você vai ficar lembrando, tá em maus lençóis, meu irmão. Tu tá em maus lençóis. Eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse a resposta. E o Senhor me revelou uma palavra. Zacarias. Abra sua Bíblia aí, ó. Zacarias. Interprete por você mesmo. Busque a resposta de Deus. Eu perguntei ao Senhor. Viu? Sobre a vida, sobre ele. Eu perguntei ao Senhor se ele realmente estava em aliança com o inferno, que nem eu ouvi. Eu perguntei ao Senhor. E o Senhor respondeu. Zacarias, capítulo 4. Irmãos, abra sua Bíblia e leia comigo, ó. E o versículo, a partir do versículo 11, eu vou ler para os irmãos, sabe? Quem quiser ler... Não, vamos ler a partir do versículo 10, né? Vamos ler aqui. Quem quiser, medite no capítulo inteiro, para você ver o que Deus quis dizer, tá bom? Eu li e o Senhor me fez entender. Leia aí. Vou ler aqui, ó. Versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zerobabel, os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe, o que são as 2 oliveiras à direita do catiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira? Raminhos. Raminhos é coisa pequenininha, né? De oliveira. Que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Leia a palavra inteira e você vai entender melhor. Mas eu entendi a resposta de Deus, porque eu estava perguntando para Deus. Perguntando. E aqui é o profeta indagando ao Senhor, perguntando ao Senhor. E aqueles 2 raminhos, raminhos são pequenininhos, né? Pequenininhos, né? Ou seja, pastor Júlio, a sua esposa, são 2 pequenininhos, né? São um ministério que Deus colocou na mão dele, um ministério também. É simplesinho. Mas está aqui a resposta de Deus. Estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Irmãos, as coisas de Deus é muito séria. Se ele errou, se ele pecou, ele pediu perdão ao Senhor e o Senhor me perdoou.
O Senhor o perdoou. Eu digo com toda a convicção, sem medo de errar. Não estou querendo aqui generalizar, santificar ele, porque eu já disse que o homem é falho. Irmãos, só tenho uma coisa a dizer a vocês. O Senhor o perdoou. Já tive 3 sonhos com ele. 3 sonhos com ele. E o último sonho que Deus me deu com ele foi um sonho bem claro. Estou aqui para dizer também, reforçar também, que eu sei que Deus irá recolher muito em breve, e ele sabe disso, que o Senhor já o fez sentir. Deus, antes de revelar qualquer coisa, qualquer pessoa, ele revela para a gente. Primeiro, eu sou testemunha disso. Isso já aconteceu comigo e acontece. Primeiro, Deus ele vai falar com você. Depois, ele vai usar o externo, mas ele vai falar com você. O Espírito Santo de Deus ele vai vir em você. Ele vai falar com você. Depois vai vir externo. Então, eu tenho certeza que Deus já falou com ele. Ele já sabe. Tanto é que ele sempre reprisa, ele sempre fala. Muitas das vezes, dá pra, assim, pela simplicidade dele fazer as coisas, dá pra você meio que entender que ele tá fazendo sentimentalismo barato, mas não é. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele tá dentro da gente, a gente se emociona, irmão, a gente chora, irmãos. A presença de Deus, ela é inundante, irmão. Ela faz você chorar, você é falha, irmão. Eu sou falha, irmão. Então, Deus, ele vai levar o pastor Júlio, ele vai levar, eu não sei o dia, não sei a hora, não sei o tempo, não sei quanto tempo, mas Deus irá levar ele, sim, ele irá, e ele não chegará à velhice. Oh, irmão. Ele é uma alma. Como você pode dizer, irmão, que você ama as almas se você está matando uma alma, irmão? Cada vez que uma pessoa, irmão, vê um vídeo desse que você postou, irmão, um vídeo reprimindo o servo do Senhor, irmão, que foi redimido, que foi perdoado, irmão. Cada vez que você, irmão, tem alguém compartilhando o seu vídeo, irmão, fazendo um comentário errado, você está levando milhões e milhões de pessoas ao erro, irmão, à condenação eterna, porque você está indo, irmão, contra o próximo, você não está sendo amoroso, amar o teu próximo como a ti mesmo, Reminicassoria, decanta, Ramassuri, me derrasse, irmão, e se fosse você, irmão, no lugar dele, sente a dor, irmão. Ele errou, irmão. Mas quem é você para dar a sentença do erro dele? Ele está passando por permissão de Deus, porque sim, porque Deus é aquele que ele te coloca na justa balança. Do céu não passa uma grama. E graças a Deus que o Senhor faz isso, porque é através disso que o Senhor nos faz ver o nosso pecado pelo Espírito Santo, para que nós sejamos convencidos do nosso erro, para que nós descemos em humilhação e arrependimento diante do Senhor, para alcançarmos a salvação, porque o inferno, irmão, não é brincadeira, irmão. Acorda! O inferno não é brincadeira. O mandamento que o Senhor ordenou. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu próximo se eu tô detonando, se eu tô botando apelidos nele, jogando em redes sociais, para, sabe... Irmãos, para com isso enquanto é tempo. Porque você está sendo instrumento do inimigo para destruir uma alma. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se a sua alma é valiosa, a minha é e a dele também, a da mulher dele também, da esposa dele também, irmãos. Dos filhos dele. Olha a palavra que o Senhor deu. O Senhor não fala aqui que está afastando da face dele, que nada dessas palavras repreensivas, não. O Senhor está falando que é o filho do olho dele. Olha a palavra, leia, irmão, leia essa palavra todinha, essa revelação da palavra toda e você vai entender. Deus me deu, eu pedi a resposta ao Senhor, o Senhor me respondeu e eu pude entender.
E depois disso eu vim vendo a transformação dele, a humilhação que o Senhor fez quebrantar o coração dele. Se a soberba estava nascendo e crescendo nele, Deus fez com que ela caísse. Vamos citar aqui um exemplo bíblico aqui. O rei Davi. Homem segundo o coração de Deus. Você sabe o que aconteceu com o coração do rei Davi? Quando ele desejou aquela mulher a ponto de tê-la e depois matar o marido dela? Ele era rei. Eu sou rei. Eu posso dar a ordem que eu quiser dar. Porque eu sou rei. Naquele momento não foi o Davi que respeitou a coroa de Saul, fugindo para não morrer. Ele já estava ungido rei pelo Senhor. Ele já era rei pelo Senhor. Mas ele, por mais que ele tivesse a oportunidade de matar a Saul, ele respeitou a coroa de Saul, sabendo que Saul tinha sido rejeitado por Deus. Mas naquele momento, naquela varanda onde ele estava caminhando do palácio, não era aquele Davizinho do coração humilde. Era o Davi rei, soberbo, desejoso, carnal. Desejou, obteve, e ainda como se isso não bastasse, virou um assassino, irmãos. Planejou o assassinato de Urias. Matou. Pela esposa do próximo ele matou. E quando foi que Davi se deu em conta do seu pecado? Quanto tempo você acha que ele passou? Deus indignou-se, era um homem que andava, que Deus se agradava dele. E ainda Deus indignado, Deus manda o profeta Natan até Davi para lhe repreender. Irmãos, Deus não levantou vários profetas no meio do povo para escandalizar e jogar o erro de Davi para todos. Deus mandou para Davi. Davi foi repreendido por Deus através do profeta. Davi caiu em si do seu pecado, porque até ali ele não tinha caído em si. E ali ele desceu em perdão de misericórdia ao Senhor. Ele rasgou a sua alma. Ele gritou por socorro. Ele se derramou diante do Senhor. Ele pediu perdão do seu erro. Ele clamou ao Senhor. E Deus, em seu infinito amor, perdoou Davi. Deus não condenou Davi. Deus não tirou a coroa de Davi. Deus não rejeitou Davi como fez com Saul, porque Deus encontrou sinceridade no coração de Davi. E ainda, como prova do perdão de Deus para com Davi, Deus enviou para Davi Salomão. Deus tirou o filho para punir e retribuiu com outro filho para mostrar que tinha perdoado. Então, se Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou a Davi, e não só Davi, irmãos, como muitos outros, não perdoaria o pastor Júlio César, irmão? Você sabe qual é a intimidade, qual é a sinceridade dele com Deus, qual é o nível, você sabe? Eu não sei, você sabe? Tenho certeza que não. Qual é o particular dele com Deus? Tenho certeza que não. Então, irmãos, o que devemos fazer? Tomar cuidado quando abrirmos a nossa boca
para falar de qualquer pessoa. Como eu trouxe aqui a vocês o exemplo sobre o missionário Davi Miranda, uma pessoa que Deus usou muito sobre a face dessa terra, ganhou muitas almas, alegrou muito o coração de Deus. Mas uma pessoa realmente que tinha alguns defeitos, porque é lícito, irmão, termos defeitos, temos erros, sabe? Precisamos estar todo o tempo dizendo ao Senhor, somos falhos, Deus permite que erramos, irmão, porque se ficarmos só acertando, a gente vai saber, vai subir naquele nível de santidade, vai subindo, irmão, e daqui a pouco, irmão, você vai estar acima da cabeça dos outros e se achando, e Deus não quer isso para nós. E se Deus tem algo com você sobre a terra, para que você venha fazer a missão dele sobre a terra, ele precisa te manter no equilíbrio. E é por isso que o Senhor permite errarmos. A nossa santidade, irmão, ela é uma coisa muito séria. Ela não vem só no modo de se portar, ela vem de dentro, lá dentro. É extremo. Deus disse para Moisés, Moisés, se tu me ver, tu morrerás. Tu morrerás. E Moisés exclamou que queria de todo jeito ver o Senhor. Deu-lhe Moisés que ele precisava ver o Senhor. Agora me diz, o que foi que Moisés fez antes de ser o libertador total que Deus tinha chamado? Moisés assassinou e escondeu o corpo na areia, irmãos. E Moisés teve o privilégio de ver Deus pelas costas. Olha que maravilha. Eu penso nisso, eu viajo, irmão, nessa palavra. Eu viajo, eu penso, imagino Moisés no meio daquela fenda. Oh, lá, me onda, canta, rabassuri, me decanta, irmãos. Moisés pediu que queria ver Deus, irmão, imagine, irmão. Imagine, irmão. Deus o cobriu com a sua mão para que ele visse a glória. Deus o cobriu e quando eu passar você vai ver a glória. Eu vou colocar, Deus protegeu ele para que nada acontecesse, porque ele era indigno de ver o Senhor, mas Deus permitiu que ele o visse. Não totalmente, mas visse as costas. Leia a palavra, irmão, que está escrito. Irmãos, todos nós temos nossos defeitos e todos aqueles que passaram, todos os personagens que passaram pela Bíblia têm seus defeitos, tiveram seus defeitos, irmãos. Tiveram. Abraão, amigo de Deus, amigo de Deus, ele mentiu. O medo fez mentir. E Deus condena a mentira. E assim Deus teve misericórdia do mesmo jeito com ele. E com muitos outros, porque Deus não teria misericórdia de mim, de você, do pastor. A começo de assunto, irmão, pastor é anjo da igreja. É preciso ter um respeito. Muitos vão responder, vão perder sua salvação, porque ficam condenando, comentando coisas que magoam, que machucam. Não é tempo disso, é tempo de conserto. Ainda dá tempo de você se consertar, de mim se consertar diante de Deus, de pedir perdão pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que agimos, se consertar, porque a justiça do Senhor está sobre a terra. O prumo está passando. Jesus está às portas, no céu não entrará. Injustiça. Se você andar em santidade e ser injusto com o teu irmão, você não vai entrar no céu porque você está praticando injustiça. E Deus, ele não é injusto, Deus, ele é justo. Eu vim aqui porque eu senti do Senhor. Mesmo que eu nada sou, eu sou a pequena da casa. Não tenho canal famoso, não tenho inscrito, nem quero ter. Mas eu estou aqui para dizer
que cuidado, não toqueis nos meus ungidos, e nem aos meus profetas façais mal. Ainda que o mundo esteja adentrado total dentro das igrejas, que os povos estejam se corrompendo, que as pessoas, as irmãs, as cantoras estejam saindo da presença de Deus, estejam deixando de viver uma vida de santidade. Ainda assim, não temos o direito de destruir uma alma. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o único juiz que julgará esta terra está no céu. Ele sim tem o direito. Ele sim conhece. A gente não. Cuidado com a sua língua. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus dedos que digitam e escrevem aquilo que, em primeiro lugar, vai atingir em primeiro lugar a Deus. Porque se eu condenar o meu irmão que Deus ama, escandalizando a palavra do Senhor que ele prega, eu estarei indo contra Deus. Não queira ser inimigo de Deus, irmãos. Não seja um filisteu, inimigo do Senhor. Não seja. Amém? Que os irmãos possam ter entendido. Até aqui o Senhor tem me dado. Na minha simplicidade, né? Eu venho dizer e reprisar aqui novamente, de repetir, que aquele que aborrece seu irmão, ele é homicida. E os homicidas não herdarão o reino do céu. Você tem que orar pelo seu irmão. Ore, irmão, jejue, para que Deus levante. Não fique derrubando mais, não, irmão. Não pise na cabeça, não. Não joga mais pro abismo, não, irmão. Não faça isso, não, irmão. Faça isso, não. Jesus foi apedrejado, foi condenado, sabe? Jesus foi xingado, foi zombado. Entendeu? Cada vez que você estiver fazendo isso com o teu irmão, você está fazendo com Jesus, irmão. Você está repetindo. Porque a pessoa trouxe a palavra de Deus, pregou, e de repente uma pessoa que prega a palavra, que o Espírito Santo de Deus usou ela, aí você publica um vídeo desse, a pessoa vai lá nos vídeos antigos, vai falar, nossa, quem era essa pessoa? Ah, isso aqui. Cada vez que a pessoa estiver falando isso, irmão, ela tá cuspindo em cima de Jesus, ela tá esbofeteando Jesus, como fizeram aquele povo que destruiu Jesus, para ele poder nos dar a salvação, irmãos. Então, nós não vamos estar fazendo isso com o nosso irmão. Jesus disse assim, que quando a gente fazer um dos pequeninos dele, a gente não está fazendo a pessoa, a gente está fazendo a ele, né? Quando fala sobre o amor após quando tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me vestiste, estive preso, não me visitaste, estive doente, não foi me ver. Quando Jesus fala isso, ó, e quando isto fizeres a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Se somos pequeninos do Senhor, e se alguém faz mal para nós,